E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo péssimo. E eu vim para desabafar, eu vim para colocar para fora uma dor que eu não consigo segurar só em mim. E eu quero que vocês leiam isso daqui. Hoje, hoje eu tive o privilégio de falar com o Zeus por 1 hora e meia. E assim, foi mais do que simplesmente conversar com ele por 1 hora e meia, porque isso daí a gente arruma mais 1 hora e meia, semana que vem conversa de novo. E o mês que vem arruma mais 1 hora e meia e conversa outra vez. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele por 1 hora e meia, como a gente não fez desde que a gente faz conteúdo para BDO. Embora ele tenha um conteúdo direcionado para outro público, embora o meu conteúdo seja completamente diluído em outras coisas que eu faço no meu canal, a gente sempre foi muito parceiro e a gente sempre se entendeu muito bem nas dificuldades que a gente tem de geração de conteúdo, só que a gente nunca... Você já teve algum colega de trabalho com quem você não conversava, mas você sabia exatamente aquilo, os desconfortos e as dificuldades que ele passava? E hoje, assim, a gente só se conversava por vídeo, só se conversava por... A gente teve a oportunidade de conversar no podcast, mas tinha bastante gente. E hoje, pela primeira vez, a gente sentou e conversou, tipo, eu e ele. E eu fiz um podcast muito parecido com os outros dois que eu fiz nos dias anteriores. E foi uma conversa espetacular, porque todas aquelas impressões que eu tinha, que a gente compartilhava das mesmas dores, das mesmas angústias, do mesmo prazer, que a gente tinha muita coisa em comum, e que às vezes a gente é visto de uma forma que não procede, e às vezes a gente é colocado em umas situações desconfortáveis que também são difíceis de sair. Todas as coisas que eu achava que a gente, um dia, se tivesse a oportunidade de conversar, a gente teria identificação, a gente teve. E foi 1 hora e meia de conversa muito foda, no qual eu pude conhecer os Zeus de uma forma como eu não conheci, como não dá para descobrir pelos vídeos, e como vocês também não podem descobrir sobre mim nos vídeos, porque a gente fala sobre coisas que a gente vive, que a gente passa, que foi numa profundidade única, assim. E talvez desde o começo desse canal, embora assim eu tenha o podcast do Soul John aqui, eu tenho um carinho enorme pelo podcast com o Red e tantos outros que foram, e alguns outros que foram surgindo, mas esse podcast ele seria muito foda, porque vocês que seguem o canal dele, que me seguem, vocês teriam a oportunidade de ter uma conversa assim, transparente, genuína, de uma conversa que foi muito foda. E que a gente daria à comunidade a oportunidade dela saber o impacto que ela causa na nossa vida com as reações que elas têm aos conteúdos que a gente gera. Foi uma conversa única e foi muito foda. E eu, burro, estúpido, noob, eu coloquei o meu programa de captação e não captei o som do sistema. E assim, é a segunda vez que eu perco vídeos importantes para mim. Quando a God's Gang, a guild da qual eu faço parte, foi fundada, eu fiz um podcast de mais de meia hora também para apresentar a guild, para falar dos membros, para falar quais eram os valores, o que unia a guild, o que a gente queria para ela. E aí eu lembrei de pegar a captura, eu fiz tudo bonitinho, mas aí o áudio ele foi corrompido. Naquela vez não foi por erro meu, eu simplesmente perdi, eu fiquei desolado. Deve ter gente que até suspeita que eu não quis publicar, e na verdade assim, eu sinto muita falta dessa conversa que a gente teve, e eu posso até fazer outra vez, mas ela não será tão única e tão foda quanto foi da primeira. Dessa vez, a conversa com os Zeus foi nubice minha. Fui eu que fiz uma gravação anterior e fiz questão de que não tivesse o som do sistema e não religuei. E agora esse conteúdo vai embora porque, afinal de contas, na próxima vez que a gente conversar, a gente vai conversar sobre o que a gente conversou e a gente vai sintetizar tudo que a gente conversou e vai expor para vocês. Mas não vai ser tão espontâneo, tão natural e não vai ter e não vai ser a conversa que a gente teve, né? Basicamente é por isso que eu tô desolado. Para que eu possa ter uma segunda conversa com os Zeus, pulando toda a parte desconfortável que a gente teve no começo da nossa conversa, aliás, ao longo de toda a conversa, eu vou colocar aqui nesse vídeo algumas coisas que a gente conversou e sobre as quais eu quero me posicionar para vocês em relação ao conteúdo que eu fiz de NW, do jogo da Amazon.
E aí, quando eu voltar, a gente vai voltar para falar sobre as coisas mais pessoais e mais complexas, e até sobre o próprio New World, mas assim, não sobre esses pequenos ruídos aqui que houveram. Não sei nem se eu consigo falar sobre isso de tão desolado que eu tô, e eu acho que não faz sentido fazer um monólogo sobre isso. Bom, basicamente, as coisas que eram importantes de serem ditas foram que, por exemplo, o podcast do Zeus a respeito do New World, ele teve uma coisa muito bacana, que foi reunir jogadores, amantes de MMO, mas com perspectivas diversas a respeito daquilo que tinha acontecido. Tinha um pessoal que tinha muito mais propriedade para falar porque jogou ao longo de todo o Alpha. Teve gente que não tinha jogado o Alpha e teve gente que começou a jogar no Preview. Eu, por exemplo, eu comecei a jogar no Preview. Então, cada um contando a sua experiência ali, a gente teve a oportunidade de deixar para o espectador, para vocês que assistem, escutam, a oportunidade de ver isso da perspectiva de diferentes pessoas, porque ninguém, afinal de contas, é o dono da verdade. Você precisa da perspectiva de várias pessoas para compor a sua. Acontece que a gente reuniu ali pessoas que estavam levantando bandeiras para pontos legítimos que eram de suma importância, e que não ficou claro da maneira como a gente se posicionou, que a gente estava falando sobre coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu falei de Move Speed, quando eu estava falando que assim, as pessoas elas lutariam quando elas quisessem, por uma impressão muito forte que eu tive no jogo de que ele controla a velocidade de movimento de maneira que você permita que o jogador fuja caso ele queira. Embora você tenha uma mecânica de lançar flecha e o cara andar mais devagar, você também tem o tempo de lançar flecha ali. Eu não estudei isso profundamente, mas no combate ali, no combate em si, eu percebi que esse negócio de ficar tentando durante muito tempo alcançar o outro, ele se assemelha muito à jogabilidade do MOBA, em que você pode ter uma estratégia de fuga e de depois retornar, de sair da TF e voltar novamente, se curar, se buffar, esperar as suas skills recarregarem. E esse negócio de as pessoas lutarem quando elas quiserem é porque esse jogo, para mim, a impressão que eu tive do pouco que eu explorei é que ele não foi um jogo feito para você jogar sozinho, foi feito para você jogar em grupo, e que os grupos eles se encontrariam para fazer PVP quando eles quisessem. Essa foi a impressão que eu tive. E quando eles disseram que o combate não fazia sentido e que esse negócio de lutar quando você quiser é uma coisa que não deveria existir, eles se referiam a um outro lutar quando você quiser, porque você pode escolher sair da cidade PK ou não PK, você não pode abrir e fechar simplesmente. Então você ou sai com o PK aberto ou você sai com o PK fechado. E o que está acontecendo? Está havendo um exploit no jogo em que numa guerra, por exemplo, metade da guild sai com o PK aberto e metade da guild sai com o PK fechado. E o pessoal do PK fechado, ele fica fazendo frente, ele fica fazendo fica fazendo escudo para a galera que está atrás. E o que acontece? Quando você lança um projétil, a parte física do jogo ela é fantástica. O seu amigo da sua guild, ele te dá body block quando você vai tentar acertar o mob. Você não tem friendly damage, você não dá dano no seu amigo. Mas você também não acerta o cara que ele derrubou no chão se ele estiver em cima ali batendo no cara. E como defeitos, falhas do jogo, do desenvolvimento do jogo, elas são feitas para ser usadas e os players, uma vez que descobrem, eles usam mesmo, tem uma galera com PK aberto atrás, escondido atrás de quem está com PK fechado, que fica tomando as flechas e eles seguram a bandeira ali para poder levar a guerra adiante. Isso é uma coisa que é claro que é um erro, é claro que tem que ser mudado isso, é óbvio que do jeito que está, não dá, porque senão a falha do jogo ela vai ser explorada, isso vai virar uma tática de guerra e vai tirar completamente a imersão e vai tirar completamente a graça do combate que tem isso. Então o que a gente teve? A gente teve duas pessoas falando a mesma coisa, querendo dizer coisas diferentes, e aí quem assistiu, algumas pessoas que assistiram, acharam que ali havia pessoas confrontando opiniões, e que não só estavam confrontando opiniões sobre a mesma coisa, mas que existia lado certo e errado no meio da história, o que não procede. Outra coisa é em relação ao adiamento. Porque quando
Pra vocês terem uma ideia de como eu estava alienado em relação ao New World, eu não estava acompanhando, porque a primeira vez que me mostraram esse jogo eu achei a mobilidade dele tão lenta que eu não tive interesse em jogar. E eu só decidi comprar esse jogo porque o meu amigo ele começou a jogar e falou: cara, eu tô curtindo pra caramba. E como a gente tá há anos tentando encontrar um jogo que a gente tenha vontade de jogar junto, eu falei: eu vou experimentar. E eu paguei 75 conto e comecei a jogar porque eu queria jogar com ele. Achei que ia passar raiva só, mas adorei o jogo na experiência que eu tive. Adorei, literalmente. Só depois de eu ter comprado e que eu comecei a baixar que eu descobri que era preview. Pra vocês terem uma ideia, eu manjo tanto de NW que eu achava que era o jogo mesmo que eu tava comprando. O que aconteceu? Quando eu vi que era preview, eu falei, ok, eu vou testar. E aí eu comecei a lidar com o jogo como um alpha mesmo que ele é de fato. Quando a gente foi questionado sobre adiamento do jogo, qual era a minha visão de quem chegava experimentando o alpha? Se o jogo não está pronto, se você está afundando na água, se você está com esses bugs que você tem, se você tem essa insuficiência de acabamento que ele tem, o jogo não está pronto para ser lançado. Então, quando você tem um produto inacabado na sua mão, o que você faz? Você pede para a comunidade esperar e o dia que estiver pronto, o dia que estiver em condições de ser lançado, você lança. Esse foi o meu posicionamento. O pessoal que tinha uma outra visão, que vinha jogando do Alpha há muito tempo, jogando o Alpha eles sabiam que o jogo não estava pronto. Houveram mudanças, teve mudança no core ali do Full Loot, mudou, eles desenvolveram. O desenvolvimento ele não foi o esperado para um lançamento. O pessoal que estava esperando o jogo, eles estavam esperando o lançamento do jogo. Aí o que a Amazon fez? Colocou o jogo em promoção no Summer Sale da Steam. Isso daí eu não sabia, eu não comprei no Summer Sale. Eles esperaram a Summer Sale acabar, porque o lançamento do jogo agendado seria logo depois, e esse lançamento foi cancelado, e aí disseram que no lugar desse lançamento viria um preview. Você percebe que esse negócio do adiamento para mim e o adiamento para esse pessoal que estava esperando o lançamento do jogo naquele dia, você concorda que são coisas completamente diferentes e que eu talvez esteja certo na minha defesa de que o jogo ele tem que ser lançado quando está pronto? E que eles estão completamente corretos no sentido de que a empresa ela foi desleal ali, porque ela poderia ter avisado antes, ou ela poderia não ter colocado o jogo na Summer Sale. Porque conforme o próprio Zeus disse, a pessoa ela poderia, o refund ele não resolve o problema, porque a Steam ela estava em Summer Sale. E tipo, eu olho de uma perspectiva em que eu posso, não sou a pessoa mais rica do mundo, mas eu tenho 75 conto para pagar num jogo, não gostar dele e encostar ele. Agora a gente pode estar falando de um jogador que tinha 75 reais e comprou e escolheu comprar NW porque achou que ele ia ser lançado. E aí o jogo não foi lançado e deram um preview na mão dele. E aí quando ele deu o refund, ele pegou o dinheiro dele de volta. Só que a Summer Sale acabou e talvez essa grana era a grana que ele tinha para comprar o jogo que ele vai jogar até o final do ano. Então o impacto na vida de uma pessoa que comprou hypado porque o jogo já estava para ser lançado é completamente diferente do meu, que não sabia nem mais, não lembrava nem mais que o jogo existia. Então a gente estava defendendo visões e posicionamentos legítimos a respeito daquilo que a gente enxergava. Só que quem está de fora enxerga uma polarização ali. Por que será, né? Porque a gente vive num cenário político em que sempre um lado está completamente certo e o outro ele está completamente errado e ele deve ser silenciado. Isso que a gente vivencia na política do nosso país vai tendo reflexos. Vai gerando polarização em coisas que não são do espectro político. Por exemplo, MMOs, que isso não deveria existir. A gente deveria estar gerando conteúdo, cada qual falando aquilo que enxerga sobre aquilo que está vendo. E as pessoas elas deveriam pegar todas essas perspectivas e comporem a delas. E eu quero a perspectiva de alguém que ama, que adora, alguém que jogou o Alpha e gostou, alguém que jogou o Alpha e não gostou, alguém que jogou o Preview e gostou e alguém que jogou o Preview e não gostou. E eu preciso escutar todas essas pessoas para ver se eu quero jogar isso ou não. Esse seria o ideal. Mas como a gente já vive numa sociedade polarizada, que precisa de ídolos, que precisa de lobos, líderes de matilha, para que a pessoa que segue diga, eu sigo mais forte, aquele que tem mais razão, aquele que fala com mais certeza, com mais convicção e que está sempre certo, como a gente está colocado, imerso numa sociedade que está desenvolvendo essa cultura, as pessoas encontraram lados antagônicos, como se a gente estivesse combatendo, como se a gente estivesse querendo anular o direito que o outro tem de falar sobre o jogo.
E eu acho que isso é tóxico por parte da comunidade. A comunidade, ela, não estou colocando defeito em você que está assistindo o vídeo. Eu estou dizendo, a comunidade ela não pode esperar que ela tenha somente uma pessoa, um gerador ou 2 geradores do mesmo lado, com legitimidade para falar aquilo que vem sobre o jogo. E quando o elogio a um ele vem ao custo da crítica ao outro e da depreciação e do escárnio ao trabalho do outro, aí a comunidade não cresce. A comunidade não cresce. Seguiu-se a conversa que eu tive com ele, depois de tratar desse assunto, a oportunidade fantástica que eu tive de conhecer muito melhor a pessoa que está por trás de todos os vídeos e das lives que vocês assistem. Porque enquanto ele está no jogo, ele está falando sobre o jogo. Enquanto ele está fazendo vídeo, ele está falando sobre conteúdo. Enquanto ele está na live, ele está mostrando para vocês a dinâmica do jogo que vocês querem conhecer. Eu tive a oportunidade de falar com ele por mais de 1 hora sobre a gente, E é impressionante assim, o quanto a gente se identificou nas coisas que a gente vive. E é uma coisa que eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês aqui, e não vou poder por quê? Porque eu sou noob, burro, imbecil, e não coloquei a captura do áudio dele. Eu tô com o arquivo aqui, e vai ser um arquivo que eu vou guardar para mim com muito carinho, porque aqui estão as falas que vão remeter às falas dele. Não quer dizer que eu vou escutar aqui todo dia, esse negócio aqui todo dia pro resto da minha vida, não significa isso. Mas é uma lembrança da conversa que a gente teve. Só que não faz sentido eu publicar isso daqui sem a participação dele, que deveria estar aqui, que eu simplesmente caguei. Eu sou bastante ocupado. O Zeus também, ele tem muitos projetos, mais do que a gente faz. A gente se propõe a fazer mais coisas do que a gente dá conta de fazer. Mas a gente vai tentar marcar uma nova conversa para a semana que vem, e eu vou ver se eu consigo vir com esse podcast para vocês. Eu inspirado no Zeus, que tenta fazer de tudo para reunir os geradores de conteúdo de MMO, e eu nem me considero um gerador de conteúdo de MMO, eu me considero um gerador de conteúdo para o meu canal, que é uma maçaroca lá, que é uma mistura de um monte de coisa. Mas inspirado por ele, eu vou tentar reunir mais os geradores de conteúdo dos jogos que eu gosto. E eu vou fazer isso porque se a gente que gera conteúdo não se posiciona para vocês, no sentido de mostrar para vocês que nós não somos inimigos e que a fala de um não invalida o outro, a gente estimula um comportamento de público que é danoso, que é prejudicial à própria comunidade. Porque muitos geradores de conteúdo podem ficar tão frustrados com essas perspectivas de combate que aparentemente existem, que eles podem simplesmente se cansar desse trabalho não ser recompensador e simplesmente pararem de gerar conteúdo. Então, pensem muito bem antes de atacarem um gerador de conteúdo, simplesmente porque ele não fala exatamente aquilo que você quer escutar. Porque entre tudo aquilo que você não gostaria de escutar, mas ele está falando, pode vir muita informação valiosíssima para você compor o seu conhecimento sobre o jogo. E quando você deprecia todo o trabalho da pessoa porque ela falou uma coisa que você não concorda, essa pessoa ela pode parar de falar. E se ela não falar, ela pode não ser substituída. E se essas pessoas não forem substituídas, você pode ter dificuldade em conseguir informação confiável, legítima, fidedigna, sincera, a respeito de assuntos do seu interesse. Não existe nada melhor do que você ver uma pessoa apaixonada por algo falando sobre aquilo, falando sobre a razão da sua paixão. O Zeus é uma pessoa extremamente apaixonada pelo que ele faz, pelo que ele joga, pelo que ele vive. E se você tenta silenciar ou invalidar a fala de uma pessoa só porque você não concorda, porque você não tem o mesmo gosto que ele, você se prejudica e prejudica a sua própria comunidade, porque o dia que ele silenciar, quem será o próximo apaixonado pelo conteúdo, que por ser apaixonado vai viver de jogar e vai viver para fazer trabalho, para que o conteúdo esteja disponível, para que você possa se informar a respeito dos jogos que você não teve oportunidade para jogar ainda. Reflita sobre isso. O funcionamento do jogo é objetivo. A gente pega o jogo e a gente vai analisar de acordo com a nossa própria perspectiva, e a gente vai falar, não, dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso, isso funciona assim no jogo, não, isso na verdade funciona dessa forma, isso é o objetivo. A gente pode discutir a respeito disso até chegar à verdade. Agora, gosto é subjetivo, e você não tem que condenar uma pessoa por ela gostar de uma coisa que você não gosta. E se uma pessoa diz que gosta de um determinado gênero ou de um determinado jogo e a outra diz que não gosta de determinado gênero, aqui a gente está falando sobre gosto, que é uma coisa subjetiva, e os dois estão certos a respeito do gosto deles, e você tem que experimentar, e você tem que escutar os argumentos e tem que experimentar o jogo para descobrir qual é o seu.
E isso não entra nem em questão. Agora, em relação ao funcionamento do jogo, todo mundo ali foi honesto, porque todo mundo ali relatou aquilo que estava vendo. E agora que eu vejo de fora, estava todo mundo certo naquilo que falava, só que a gente não estava falando exatamente sobre a mesma coisa. Eu estou dizendo tudo isso, que eu não acho, e os Zeus também não acham, a gente chegou a essa conclusão na conversa que a gente teve, a gente não acredita que simplesmente dizendo isso para vocês, as pessoas elas vão entender, a comunidade, as pessoas todas elas vão entender que para você elogiar alguém, você não precisa falar mal do outro. A gente não acha que a comunidade vai mudar no sentido de, na defesa do seu streamer ou gerador de conteúdo favorito, as pessoas deixam de tratar o outro com desprezo, com escárnio, com humor. A gente não acha isso, mas o ponto é a gente precisa se comunicar, porque se a gente não se comunica, a gente pode cair em baits de pessoas que fazem comentários que podem ser extremamente danosos para o relacionamento que a gente tem. Então o Zeus ele toma o primeiro passo que é muito importante na comunidade de MMO e talvez em todos os campos da nossa sociedade, inclusive no da política, de aproximar mais as pessoas, de colocar elas para conversar. E tendo rumores e existindo ruídos que estimulem a discórdia entre as pessoas, ainda assim se aproximar para conversar e para resolver esses ruídos com a pessoa envolvida e não com comentários ou com vídeos resposta na comunidade. Né? Quando ele falou de vídeos resposta e a maneira como isso é usado até para capitalizar, para gerar relevância, o Zeus ele poderia estar muito mais longe, e modéstia à parte, eu também poderia estar muito mais longe se a gente usasse esses recursos que a gente tem de alavancagem de view. Se a gente ficasse falando mal um do outro, se a gente ficasse usando as artimanhas, os recursos que o próprio YouTube nos ensina a fazer, a falar sobre os trending topics, aquilo que gera mais relevância, o canal dele poderia estar muito maior. Agora, o que você vê no Zeus? Você vê uma pessoa que diz exatamente aquilo que sente, diz exatamente aquilo que pensa, e como ele pega um jogo e ele fala coisas boas do jogo e coisas ruins do jogo, para quem gosta muito de jogo, vê ele no spec que ele é hater. E para quem odeia o jogo, vê nele alguém que passa pano. Esse é o preço de ser imparcial. E é engraçado como as pessoas não conseguem enxergar a imparcialidade no comportamento dele. Por quê? Porque quando você odeia o jogo e ele salienta pontos bons, não estou falando todos vocês, uma minoria muito barulhenta vai lá e fala, o cara passa pano, ou o cara é hater, ou o cara é isso, ou o cara é aquilo. E é engraçado como é sempre essa minoria que se manifesta, que causa ruído. E a gente é exposto, eu nem tanto, mas assim, ele é exposto a uma quantidade de feedbacks enormes. E não é um comentário, né? Mas assim, é o excesso de comentários, é a repetição dos comentários específicos num ponto que vão desgastando emocionalmente, que colocam a gente numa situação que é complicada, ao ponto de às vezes você começar a questionar se você quer continuar falando sobre aquilo ou não. E quando a pessoa ela perde a vontade de falar aquilo sobre a qual ela é apaixonada, quem perde é a comunidade, quem perde é quem gosta de assistir e consumir esse tipo de conteúdo. Analisem aí o canal do cara e vejam quão mais longe ele poderia estar se ele caísse em determinadas mecânicas e se ele trabalhasse somente em função do hype. Reflitam sobre isso. Então, quando alguém chega e diz, olha, eu entendo o seu hype, mas você tem que ver que você tem esses pontos aqui também, você não pode olhar para a pessoa e falar, esse cara está querendo destruir a minha diversão, logo ele é hater e logo ele quer o mal do desenvolvimento do jogo. Não. Esse feedback negativo, enquanto crítica construtiva, também é muito importante. E ele faz isso, e ele faz isso com uma consciência de responsabilidade sobre a influência que ele tem, que é admirável. E a preocupação que ele tem em relação a isso é admirável. Eu deveria guardar tudo isso para a nossa próxima conversa, para que vocês pudessem perceber essas coisas através da própria fala dele. É que eu ainda me sinto muito mal, porque isso estaria transparente, estaria aqui se eu não tivesse feito a nobice que eu fiz. Reflitam sobre isso, esperem a próxima conversa que a gente terá, e no mais, quero só encerrar hoje, mais uma vez, e isso assim acontece, vira e mexe acontece, mais uma vez eu caí naquela treta lá de alguém chegar na comunidade e pedir uma guild LGBT friendly, e aí sempre aparece quem começa a dar raid nesses caras que pedem lugar, e eu não consigo silenciar.
Eu posso não ver, e se eu não ver, ótimo, mas se eu ver, aí eu não silencio, eu não posso ser omisso numa situação dessa. Eu falo, olha, a gente está numa comunidade muito grande, e se eu quiser demonstrar interesse de montar uma guild de pessoas que jogam BDO, que estão entusiasmadas com NW, que jogam HOTS todos os dias mesmo odiando o jogo, e que já moraram no Japão, e que gostam de jogar com Murquinho, e que se eu quiser colocar esses pré-requisitos no grupo do Facebook, dizendo que eu quero montar uma guild com pessoas exatamente com essas características, eu posso porque eu tenho vontade de fazer isso. E a minha iniciativa é legítima. Então você queria impedir uma pessoa que quer participar de um grupo na qual ela se sinta mais confortável, a pessoa tem todo o direito de fazer isso. Aí uma pessoa diz, olha, mas na verdade o que ela quer é atenção. Você não tem como saber, você não tem como saber. E se ela quiser atenção, você pode não dá-la, por exemplo, ao invés de dar cada vez mais relevância. Então eu fui lá me manifestar. E uma das coisas pelas quais eu me manifesto é porque eu acho que essas pessoas que atacam isso têm que ser silenciadas, porque de fato eu encontrei uma piadinha e depois eu encontrei um comentário do tipo assim, mas você não percebe que eu tô brincando? Você não percebe que eu tô zoando? E a pessoa que faz o escárnio, a pessoa que conta piada, a pessoa que força a barra ali, ela de fato está brincando e de fato ela acha que ela está sendo engraçada. Chega um cara que pede uma guild LGBT friendly, e aí o cara fala assim, você dá, não dá. Ó, que abordagem imbecil. Mas é só uma piada. Eu entendo que seja só uma piada, mas quantas vezes... Não é a sua piada, e não é o fato da sua piada ter sido contada pela primeira vez. É o fato de quantas primeiras vezes esse cara já foi forçado a escutar essa piada na vida dele. E chega um ponto em que o desgaste emocional é tão grande, mas é tão grande, e essas piadas e a insistência e a repetição dessas piadas, ela é tão grande que a pessoa não aguenta mais, e aí ela pede um lugar que sirva de refúgio para ela. Toda pessoa que eu conheço, pelo menos 90% delas, quando perguntam o meu nome e olha para essa cara de japonês e perguntam o meu nome, eu falo Fausto. 80% das pessoas olham para mim e falam assim, ô louco, meu. Até meu pai, desculpa. Fausto Silva. E a pessoa, ela se regozija. Sabe o que é isso? Vai procurar no dicionário. Ela se regozija da criatividade que ela teve. Isso não é uma coisa que me machuca. Mas é uma coisa que eu não consigo olhar para a pessoa e falar, puta, como você é criativo. Por quê? Porque eu tô... Não tem mais... Pra Lana tem graça. Mas entende o que eu quero dizer? Eu acho engraçado porque a pessoa tentou ser engraçada e não conseguiu, mas ainda assim ela está tentando criar um vínculo amigável comigo. Imagina se a cada tentativa da pessoa criar um vínculo amigável comigo, de falar o louco meu e tentar fazer eu dar risada e achar legal e tentar encontrar uma coisa pra gente começar a conversar ali, imagina se a cada vez, ao invés disso, a pessoa virasse pra mim e falasse assim, você dá, não dá? Como se eu fosse um ser humano inferior pelo fato da minha natureza ser diferente da dela. Ao longo da vida isso vai machucando, isso vai calejando. Chega um ponto que a pessoa quer um lugar de refúgio. Ela quer um lugar para se proteger desse tipo de piada, desse tipo de gracinha, desse tipo de repetição, desse tipo de comportamento exaustivo e esgotante. Eu quero que você pegue esse raciocínio e jogue na vida dos geradores de conteúdo. Sai um jogo, você quer compartilhar aquilo que você enxerga com a comunidade. Você fala bem de um ponto do jogo, aí vem o cara e fala assim, passador de pano, tá ganhando dinheiro da empresa. Aí você aponta um defeito, hater, nunca tá feliz. Esses comentários que a gente faz porque a gente está acostumado a fazer, porque a gente vê todo mundo fazendo, e aí parece que o nosso comentário ele tem que ser mais forte do que o do outro que já comentou em cima. Não é esse comentário dado pela primeira vez que vai destruir uma pessoa, mas ele colabora no desgaste. E aí eu tenho conversado com vários geradores de conteúdo por interesse ultimamente, e eu tenho percebido várias pessoas bastante desgastadas emocionalmente por pequenas contribuições mínimas desse tamanho aí mesmo, ao ponto de, em determinado momento, as pessoas até começarem a achar que realmente existe alguma discórdia entre elas, simplesmente porque elas estão lendo comentários que não estão fazendo bem para a saúde emocional delas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, com tudo que a gente está passando nesse mundo.
Enfim, lamento muito ter perdido essa conversa que seria muito valiosa, mas depois quando eu contei isso para o Zeus, ele me mandou um vídeo super bem humorado, dando risada na minha cara, porque eu me chamei de noob, de burro. Ele falou, cara, eu sei muito bem como é isso, porque eu já fiz outras vezes. E aí ele me disse uma coisa que vai fazer eu dormir tranquilo hoje à noite. Ele falou, pelo menos o mais importante, que era a conversa que a gente tinha que ter, a gente teve, e é isso que importa. E aí, podcast, o que a gente vai fazer a partir disso, isso daí a gente resolve depois. E assim que eu encerro aqui. Esperando que essa conversa fantástica que eu tive com ele hoje leve a gente a conteúdos muito mais ricos e que dê também a vocês a oportunidade de perceber como é estar do lado de cá. Talvez eu trocando experiência com ele, talvez eu trocando experiência com outros geradores de conteúdo, vocês vejam que aquilo que chega para vocês é resultado de muito trabalho, de muito esforço e que determinados feedbacks, que às vezes são dados com a melhor das intenções, eles podem ser danosos. E outros não. Tem uns comentários que o pessoal faz no intuito de machucar e acaba fazendo bem pra gente, por que não? Enfim, por hora é isso. Grande abraço, até a próxima.